queremos garantir a melhor experiência para você. Conte sempre com a gente, a solução forte para o seu projeto. Você ainda acha que ter a casa própria é impossível? O More Barato nasceu para realizar o sonho da sua família, com parcelas que cabem no seu bolso. Somos especialistas em primeiro imóvel e trabalhamos com o programa Minha Casa Minha Vida. Análise de crédito, financiamento pela Caixa, documentação, tudo passo a passo, sem complicação. Se você tem o sonho de ter um motorhome, entre em contato com a Star Motorhome. Eles podem te ajudar a realizar esse sonho. Hoje no Gimito, o papo hoje tem muita fé. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Mito. Eu sou o seu host, Henrique Moro, estou com ela, minha querida digníssima e minha querida co-host, amiga, segundo player, né, o que eu posso mais falar dela, mas é a nossa querida Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi! Também estou com ele, o meu querido amigo, professor de história, professor de teologia, um entusiasta de steampunk, professor André, seja bem-vindo. Salve, salve, pessoal. Bom, pessoal, estou recebendo um convidado pela primeira vez no Gimito, um convidado muito bacana, ele que toca numa banda gospel, tem um podcast também, né, fora dos projetos, é escritor, pelo que eu vi também, o cara é quase tudo já, o cara faz bastante projeto. Estou com ele pela primeira vez nesse podcast, Giancarlo, seja bem-vindo, tudo bem contigo? Tá mutado seu microfone. Aí, agora pode Obrigado falar. pelo convite, valeu pelo convite, muito feliz de participar aqui. E hoje eu vou falar qual é o segredo para fazer tanta coisa. Até o fim do podcast vocês vão conhecer. Tá, só lembrando que ele não vai vender curso aqui, tá? Só lembrando que ele não é coach, antes de falar. Não. Conhece que esse negócio vai dar a fórmula mágica. É gratuito. É gratuito, exatamente. Bom, gente, para começar, eu vou falar um pouquinho como eu conheci o Giancarlo. O Jonathan, do Teólogo de Quinta, vocês devem saber quem é ele, quem acompanha nosso podcast sabe que ele já participou algumas vezes, eu já participei muitas vezes do Teólogo também, né, do Coach Amoroso. Antes de conhecer a Thalita, eu participei do Coach Amoroso, levei uma bronca do Jonathan uma vez. Não, brincadeira, ele deu só uns conselhos para mim, né, mas o Jonathan, ele é um cara muito 10, eu gosto muito do projeto dele, e ele tem feito um projeto muito bacana, uma espécie de um... ele coloca como culto, mas eu chamo mais como um bate-papo, né, ele faz como se fosse pequenos seminários, para falar sobre a Bíblia, para falar sobre a palavra. Em uma dessas seminários, o Giancarlo participou, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi ele lá, não sei se participou mais vezes, tal, mas foi a primeira vez que eu vi o Giancarlo participando lá. E eu achei super legal, vi que o Giancarlo é um cara muito experiente na música e tudo mais. E eu vou começar falando também com você, perguntando como é que você conheceu também o Jonathan, nosso querido amigo. Bom, então, o Jonathan foi ouvinte do meu podcast devocional lá na Crentaços, que é o Ampulheta. É um podcast que eu herdei de um integrante da Crentaços que foi para outro podcast, que era o Alexandre Melhoranza, que é um teólogo batista, hoje mora na França, lá em Montpellier, pastoreia lá. Foi para lá para estudar, acabou ficando e pastoreando lá. Ele fez, acho que é um doutorado em pergaminhos do Mar Morto, muito específico. E aí ele ficou por lá e ele participa hoje do Bibotalk. Não tão frequentemente, mas participa do Bibotalk. E quando ele saiu da Crentaços, ficou essa janela e eles me convidaram para assumir. É um podcast devocional, mensal, chamado Ampulheta. Reflexões curtas, assim, de até 5 minutos, 6 minutos no máximo. E o Jonathan ouviu o Ampulheta, gostava, descobriu que eu fazia a Igreja Presente, que é uma igreja online, nesses moldes aí das reuniões que o Jonathan organiza, e ele se sentiu motivado a retomar esse projeto dele. E aí ele me abordou, eu falei, pô, cara, daí ele me convidou para participar, eu participei algumas outras vezes ali da comunidade, né? E ele participa com a gente também aos sábados na Igreja Presente. Então a gente tá meio trocando figurinha aí, se apoiando, né, nesse trabalho online.
Legal, bacana. Vou abrir para perguntas. Professor André, Thalita, querem fazer alguma pergunta para o Giancarlo? Pode falar, Thalita. Eu gostaria de que você explicasse para mim, público, o que seria esse culto, esse encontro que vocês fazem. Legal. No caso da Igreja Presente, que é esse grupo que eu lidero, ele nasceu de um grupo caseiro. Nós tínhamos um grupo caseiro na igreja em que nós congregávamos, né? Grupo caseiro é um grupo de estudo bíblico em casa, né? É muito comum na Igreja Católica, é muito comum nas Assembleias de Deus, várias igrejas fazem esse tipo de trabalho, que na verdade é um trabalho mais de criar relacionamentos e o que a gente chama de discipulado, né? Que é esse acompanhamento da vida mesmo, sentar, comer uma pizza junto, ter vida, compartilhar a vida, né? Eu sou bem simpático a essa ideia, tá entendendo o ministério de Jesus como referencial, né, de como uma igreja deveria ser. Então nós entendemos que igreja é relacionamento. A instituição a gente chama de igreja, mas na verdade ela é uma instituição que abriga a igreja. Um prédio, um CNPJ que deve servir de suporte. Um livro muito bom sobre isso chamado A Treliça e a Videira, em que eles comparam a instituição, o prédio, o grupo de louvor a uma treliça, a um equipamento. E a igreja, que são os relacionamentos, a videira, que é o que está vivo ali na estrutura, né? Então, a treliça é útil, porém, o que é a igreja de fato? Os relacionamentos que você tem, as amizades, ou se preocupar um com o outro, cuidar um do outro, instruir um ao outro, orientar quando a pessoa está caindo num erro, você sabe que aquilo pode dar errado, você vai, cara, eu já passei por aí, não vai por aí, não é legal. E ter essa liberdade depende de uma intimidade. Para você tocar na vida do outro, orientar e tudo, precisa de uma intimidade. Por isso a gente incentiva esse tipo de relação. Acontece que na pandemia, o nosso grupo caseiro começou a crescer, porque na pandemia a gente começou a fazer essas reuniões online, né? Então começou a vir gente do Rio de Janeiro, do Paraná, começou a vir gente de São Paulo, capital, começou a vir gente de Goiás, gente do Pará. E aí a gente, quando acabou a pandemia, a gente não conseguiu mais voltar para o presencial em casa. A gente teve que manter ele online. E aí eu e a Dani, minha esposa, né, nós abrimos mão do ministério que a gente tinha numa igreja local aqui, para cuidar dessas pessoas que vieram atrás da gente, né? Acabou que esse grupo foi crescendo, é um grupo de descontentes com a instituição, de certa forma, e que a gente acaba trabalhando a instrução, o cuidado, o sustento. Como ela é uma igreja online, ela não tem aluguel para pagar, não tem nada, então entrou um dinheiro, alguém deu uma oferta, quem está precisando, né? Ou às vezes é o contrário, a pessoa chega para mim e fala, Jean, preciso comprar uma medicação. Aí a gente abre para todo mundo e fala, gente, ó, a gente está precisando de R$500 para comprar uma medicação. Quem puder participar, ajuda aqui. E às vezes a gente arrecada mais do que precisa. E aí fica no caixa lá, se alguém precisar, tem. Então a gente não tem despesas. A gente opera só mesmo, todo o recurso é visando o cuidado social, digamos assim, né? De membros e de não membros também, porque muita gente procura a gente, nem é membro, e a gente ajuda da mesma forma. Bacana, legal. Que bacana essa questão da igreja e tudo mais. E a sua intenção mais para frente é montar um local também? Ou você pensa em crescer nesse ponto? Ou pretende manter online, pelo menos por enquanto? A nossa ideia é permanecer online e espalhar com outras células online. Então, fazer conexões com outros grupos, como o do Jonathan, por exemplo, e fazer uma espécie de uma irmandade de comunidades assim, nesse mesmo formato. Essa é a ideia. Descartando toda a ideia de hierarquia, de autoridade de um sobre outro, isso não existe. A gente, inclusive, um dos pilares nossos, a gente chama de pastoreio mútuo, que eu cuido do meu irmão, mas ele também cuida de mim. Porque tem um dia que eu tô mal, e eu preciso de pastoreio. O pastor também precisa ser pastoreado. E nas igrejas o pastor precisa ser um Superman, né? A gente descarta essa ideia. O pastor, o padre, qualquer tipo de pessoa que exerce um tipo de sacerdócio,
ele precisa também de acolhimento, de cuidado, né? Acredita em hierarquias, em cargos, a gente acredita em serviço a ser feito e gente disposta a fazer esse serviço. Mas isso não, tanto que eu não me intitulo pastor. Eu sei que o ofício, o trabalho que eu faço é pastoral, mas eu não preciso colocar um nome antes do meu nome para justificar uma autoridade sobre as pessoas. Essa autoridade é conquistada com um trabalho bem feito. Você cuida das pessoas e as pessoas te respeitam porque você cuida. É aquela história, né? Ter que chamar o pai de pai, pai fulano, pai João, porque talvez nesses casos é porque o pai não tem uma autoridade paterna, ele não é reconhecido assim, ele precisa reforçar isso toda hora. E eu sinto muitas vezes que esses títulos eclesiásticos, eles são ferramentas de controle muito mais do que funções serviços, né, a serem exercidos. E eu acredito no serviço e não acredito no título. É interessante essa forma como você está comentando. Eu nunca tinha parado, na verdade, para pensar dessa forma, sabe? Como você está colocando aqui agora. Mas é bem interessante isso mesmo, bem bacana. O professor André, quer fazer uma pergunta? Tranquilo? Eu vou aproveitar, e a gente está falando bastante ali sobre como você está na religião agora. Queria saber como é que você chegou na religião, né? Primeiro de tudo, porque, assim, eu queria saber ali qual que é a tua corrente, como que você tá, né? Se já chegou ali no evangelismo, se foi do catolicismo para o evangelismo, como é que foi essa descoberta e esse entrosamento com a religião? Muito legal. Eu nasci numa casa de pais evangélicos, né? A família do meu pai não era evangélica. Meu avô foi espírita, kardecista, Rosa Cruz, até falecer. A minha avó católica, do lado do meu pai. Já a família da minha mãe, não, sempre foi evangélica. Eles vinham de uma origem, passaram pelo movimento pentecostal ali nos anos 70, do Brasil para Cristo, tanto que quem celebrou o casamento dos meus pais foi o fundador do Brasil para Cristo. E meus pais se conheceram na Igreja Presbiteriana do Brasil. Né? Meu pai foi evangelizado por um colega, né, que chamou ele para dar uma volta de bicicleta e na verdade era uma armadilha para levar ele na igreja. Ele acabou ficando. Ali ele aprendeu a tocar violão. Ali ele foi desenvolvendo dons ali e ficou. Num determinado momento na vida deles, assim, na juventude, eles foram convidados, junto com um grupo de jovens ali da Presbiteriana do Brasil, foram convidados a se retirar da igreja. E o assunto era interessante, porque eles estavam envolvidos com o movimento pentecostal, movimento de libertação, cura sobrenatural, falar em línguas, esse tipo de atividade não era bem vista pela Igreja Presbiteriana do Brasil na época, e eles eram meio que tidos como hereges, né? Então esse grupo de jovens, dos quais meus pais faziam parte, saíram da Igreja Presbiteriana do Brasil e começaram uma comunidade independente aqui em Indaiatuba. Eu moro em Indaiatuba, São Paulo, do lado de Campinas aqui. E aí meus pais começaram esse grupo e eu fui a primeira criança a nascer nesse grupo. Eu nasci em 79. Então esse grupo estava ali desde 76, mais ou menos, ali atuando junto, né? Reunindo primeiro em casa, depois compraram um terreno, alugaram primeiro, depois compraram um terreno e foram se estruturando como uma comunidade comum, né? Como uma igreja. Na época tinha muito comunidades independentes, né? E eles eram uma dessas comunidades independentes. E aí eu cresci nesse contexto de uma igreja, eu não diria que ela é pentecostal, mas carismática, muito carismática. E de um viés muito ecumênico também. Então a gente organizava aqui em Indaiatuba, não sei se vocês conhecem, tem a CNBB ali, se reúne em Itaici. Aí a gente promoveu vários encontros lá, dentro da Vila Cóstica, que é esse complexo católico dentro de Itaici, né? Que tem mosteiro, tem sala de convenções, onde reúnem os bispos da CNBB, enfim. Então a gente sempre teve uma relação muito próxima com outros irmãos cristãos de outras tradições. Então eu diria que eu cresci num lar evangélico e ao mesmo tempo muito ecumênico, né? Leituras envolvem muitas vezes autores que são
são padres, às vezes autores mais de origem mais histórica, outros de origem mais pentecostal. Isso é tudo meio misturado na minha história, e tem de tudo um pouco. Que é sensacional, porque justamente quando você falou ali da questão da horizontalidade, ali de ser uma coisa mais próxima, eu lembro, nossa, o movimento carismático ali, daí já imaginar que veio num seio aí presbiteriano, né, uma raiz presbiteriana que é bem regrado, para uma questão assim, mais ecumênica aí de horizontalidade ali, de igualdade de relacionamento. Eu achei bem interessante isso. É um caminho não é tão comum de se encontrar. Não, e essa é uma questão que eu venho batendo bastante, principalmente quando converso com outras lideranças também, né, cristãs, é que uma vez provando do poder da hierarquia, é muito difícil você voltar. Então eu conheço um pregador chamado Francis Chan, é um cara de origem chinesa, é americano, mas de família chinesa. Ele foi pastor de uma igreja, se não me engano, de 50 mil pessoas. E ele abriu mão. Foi o único caso que eu ouvi, assim. Ele tem um livro sobre isso que se chama Cartas à Igreja. É um livro maravilhoso, em que ele conta o abandono que ele fez de toda aquela estrutura para ir para a comunidade doméstica, né? Inclusive, esse foi o tema do meu trabalho meu projeto de conclusão da pós em plantação de igreja, que é a igreja simples como modelo alternativo às megachurches. Que eu entendo que as megachurches estão atacando o problema errado, elas estão seduzindo as pessoas com uma estrutura confortável, e isso é muito legal, mas as pessoas raramente abandonam a igreja por falta de estrutura. Ou ficam na igreja porque ela tem uma estrutura maravilhosa. Elas ficam ou partem porque seus relacionamentos são positivos ou não. São os relacionamentos que seguram as pessoas na igreja ou que afastam as pessoas da igreja. E eu trabalhei isso na minha tese, pegando alguns autores que discorrem sobre esse assunto também. Tem um livro muito bom chamado Igreja Essencial, que é Sam Rainer e Tom Rainer, são pai e filho, os dois que escrevem. E eles fazem uma pesquisa nos Estados Unidos, né, de como está sendo o jovem que abandona a igreja depois da faculdade, porque lá o cara viaja, normalmente se muda para estudar e depois volta para sua cidade, ou vai se instalar em outro lugar depois que se forma, né? Mas muitos retornam para sua igreja de origem quando voltam para a cidade de origem. Ou vão para outra cidade começam a frequentar outra igreja lá. Outros afastam completamente. E aí o mito a faculdade, o estudo afasta as pessoas de Deus. E eles dizem que não. Pela pesquisa que eles levantam, quando eles perguntam para quem ficou, por que você ficou? Não, porque aquilo fazia todo sentido para mim, porque meus melhores estão ali, porque aquela pessoa me acolheu quando eu estava passando uma necessidade. Então os motivos são muito mais pessoais, muito mais relacionais. E as pessoas que se afastam da igreja, mesmo depois da faculdade, também não é porque teve crise de fé. Crise de fé todo mundo tem. Não é por causa da crise de fé que ele se afastou da igreja. É porque na hora que eu estava precisando, ninguém me estendeu a mão. É porque aquele pastor traía a mulher com não sei quem e não sei o que lá. São por motivos muito mais pessoais, muito mais de ordem relacional do que motivos de estrutura, né? Então, o meu projeto de conclusão do curso foi um artigo trazendo essa reflexão de como talvez uma volta às origens da igreja, à simplicidade da igreja, seja uma alternativa mais assertiva para a igreja driblar as dificuldades da modernidade, né, da pós-modernidade. Mas foi uma coisa muito bacana quando eu comecei a servir. Como você falou, as relações. E isso fez total diferença para eu continuar lá no local onde eu estava. Porque a gente tinha que fazer as transmissões, sempre gostei dessa área de fazer transmissão e tudo, e são duas coisas que eu gosto, né? Então, a parte de transmissão, a parte de edição, e tudo isso fez com que eu me reconectasse, nem sabia que existia uma pastoral da comunicação, e me conectasse com pessoas também, com uns gostos mais pessoais comigo. Isso fez com que se crescesse muitas pessoas dentro da pastoral. É claro que a gente fala assim,
quando a gente está servindo, a gente fecha um compromisso, né? E compromisso a gente tem que ter a frequência de participar e tudo mais, né? Não é aquela coisa assim, tô tentando, estou só indo, vou uma vez e beleza. Não, você tem um compromisso, pelo menos tentar ir toda semana, tentar servir, e aquilo fez total diferença. Realmente eu concordo contigo, as amizades foram que, a relação da igreja, você estando ali com seus irmãos, é o que faz você ficar ali, tá ali todo mundo em comunidade, e eu concordo com isso. Eu acho que tem, eu não vou citar nomes, porque eu acho que fé é uma coisa muito, só, mas se você citou ali as mega churches, eu acho que também tem muitas, não vou dizer todas, que tem uma linha um pouco exagerada, e eu queria saber uma opinião tua também sobre isso. Muitas dessas igrejas, elas pregam assim, Deus X ou Y, Deus como um garçom vai te servir. E pregam muito sobre a questão de servir a Deus, você vai ficar rico. E eu não sei se é muito nessa ideia, sabe? Porque eu acho que a chance da pessoa se frustrar é muito. Porque eu sou parte do princípio que Deus dá o que é necessário para você. Né? Às vezes não é... mas a gente sabe que não é todo mundo que pode ser rico, né? A gente viveria numa sociedade muito utópica, né? Não teria como, né? E a gente sabe que seria uma situação em que eu penso dessa forma. Às vezes as coisas não são para acontecer pra gente. Elas acontecem no tempo de Deus e como Deus quer, não como a gente quer. E isso, às vezes, eu vejo que as pessoas vão na igreja e pensam, não, se eu começar a servir a Deus, o que eu quero vai acontecer na minha vida. E não acontece, e a pessoa se frustra. Eu queria saber um pouco dessa tua opinião. Não sei se você concorda com isso, discorda e tudo mais. Não, tô contigo. Eu tenho uma proximidade muito grande e uma admiração muito grande por alguns nomes da teologia latino-americana. O pessoal do campo evangélico da teologia da missão integral e o pessoal do campo católico da teologia da libertação. Em que você vai entender que Deus quer sim dar prosperidade ao ser humano, mas o que é prosperidade aos olhos de Deus? Não é uma prosperidade capitalista. Prosperidade é viver bem, é estar satisfeito com o que tem, é estar em paz, é poder descansar sem peso na consciência. Ter o sábado, né, que foi mandamento de Deus, descansar. Eu não sou sabadista, não sou adventista, nada disso. Só estou dizendo que o descanso é sagrado, tão sagrado quanto um culto. Né? Nesses termos, Deus ordena o descanso e fala, é dia do Senhor. Então, a gente vive numa sociedade que louva quem trabalha 24/7. Né? Eu entendo que essa ideia que tem tido muito sucesso ultimamente, que é chamada de teologia da prosperidade, ela tem a ver com um culto ao capital, a um outro Deus. E Jesus deu nome para esse Deus. Ele falou, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele usou o nome Mamon, ali no contexto, que era o Deus da riqueza. Então, é incompatível, a meu ver, é incompatível teologia do sucesso financeiro, entende? Para mim, prosperidade tem muito mais a ver com satisfação. Na Bíblia, a gente vai encontrar uma palavra para isso. É shalom. A palavra que a gente traduz como paz. Na verdade, não é só paz no sentido de não ter violência, de não ter guerra. É paz no sentido, cara, tá tudo bem. Tá tudo legal. Não significa que eu tô milionário, mas tá tudo bem. Tá tudo em ordem com a minha família, tá todo mundo feliz, tá todo mundo, né? Mas o capitalismo, de certa forma, depende da nossa insatisfação. Porque é a minha insatisfação que vai me convencer que eu tenho que trocar de carro, que eu tenho que trocar de casa, que eu tenho que trocar de celular, que eu tenho que ter uma... Não significa que a gente não tem que ter progresso. Claro que a gente tem que progredir, né? Mas essa busca desesperada deixa o ser humano eternamente insatisfeito. E, de olho nisso, alguns líderes religiosos muito sagazes aproveitam disso para dizer, Deus quer te dar o melhor. E ele quer mesmo. Mas não significa que você precisa ofertar daquele jeito, daquelas quantidades que eles pedem para eles ficarem endinheirados, né? Então as pessoas aproveitam uma meia-verdade. Deus deseja que o ser humano seja próspero, ou seja, que ele tenha
paz, que ele tenha satisfação. Mas eles linkam isso com uma ideia de paz, uma ideia de satisfação, uma ideia de prosperidade, que não vem da Bíblia, vem do capitalismo, né? Vem de uma mentalidade que cultua o dinheiro, né? E que cultua quem tem dinheiro, como se a pessoa rica estivesse abençoada por Deus. Eu acho bem interessante isso, porque na Bíblia a gente vai encontrar Jesus em 2 momentos, no Sermão da Montanha e no Sermão da Planície, falando as bem-aventuranças. E você não vai ver ele falando bem-aventurados os ricos. Você vai ver ele falando bem-aventurados os pobres. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Em Tiago, que é quando ele vai fazer, em Lucas, perdão, que é quando ele vai fazer o Sermão da Planície, ele inclusive dá o contraponto. Bem-aventurados os pobres, mas ai dos ricos. Bem-aventurados os que têm fome, mas ai dos que têm fartura. Então, eu não consigo ver compatibilidade no Evangelho de Jesus com essa mensagem que visa só o ganho financeiro, né? Que visa só enriquecimento. Até porque eu conheço muita gente rica triste. Muita gente rica que não tem shalom, que não tem prosperidade bíblica, né? Vive uma prosperidade do capital, mas não significa que ele está bem. Pode falar, professor André. E lembrar também que o único momento que Jesus ficou extremamente irritado, bravo e partiu para a ignorância foi quando teve os vendilhões do templo, que eram, né, os vendedores que estavam ali usando a religião para ganhos próprios. Então teve ali essa questão de vender coisas dentro do templo, que era um espaço sagrado, né, que o pessoal, né, como era no templo antigamente, ele tinha um pátio onde o pessoal oferecia as coisas para serem sacrificadas para Deus, e os sacerdotes levavam para a parte de dentro do templo. Com o passar do tempo, a galera pegou e começou a comprar do lado de fora, e os vendedores falavam, não, compra comigo que a minha oferenda é melhor. E eles faziam acordos com o pessoal, com os sacerdotes, para pegar as coisas daquele vendedor e não dos outros. Então, dava ali uma sensação de que, se eu comprar aquele produto daquela pessoa, daquele vendedor, Deus vai me ouvir. E se eu comprar o produto daquela outro vendedor, Deus não vai me ouvir. E foi para combater isso que Jesus vai se zangar lá, vai pegar, revirar a mesa, vai ameaçar as vias de fato o pessoal para falar, não, na casa do meu pai não se faz negócio. O meu pai ouve a todos. Isso é incrível. O interessante é que quando a gente vai para a lei de Moisés, ela inclusive, ela pratica a equidade. Aliás, equidade é um termo bíblico. Quando a gente fala de iniquidade, é o oposto de equidade. Equidade é oferecer condições iguais para pessoas diferentes. A pessoa é mais necessitada, ela não tem condição de oferecer um novilho, ela vai oferecer uma rolinha, um pombo, né, como sacrifício. E aí você coloca os dois em igualdade, mesmo o que tem pouco e o que tem muito. Eles vão chegar no mesmo lugar. Essa é a ideia. É por isso que o infiel é chamado de iníquo no Antigo Testamento. E aí, o interessante é que a lei de Moisés prevê isso, um mecanismo de equilíbrio, de justiça social, mas os vendilhões ali, primeiro, eles fazem isso que o professor André falou. Eles fazem acordo com os sacerdotes para, o meu bezerro vai ser aceito no sacrifício, o meu novilho vai ser aceito, a minha pombinha vai ser aceita. Se o cara trouxer da casa dele, o sacerdote vai falar que está com defeito, porque tinha que ser um animal perfeito, né? O sacerdote vai argumentar que está com defeito, porque o bicho caminhou sei lá quantos quilômetros até chegar lá tal, e tá faltando uma pena lá na rolinha que ele botou na gaiola, e aí não vai aceitar. Então, para ter garantia de que o sacrifício ia ser aceito pelo sacerdote, supostamente por Deus, mas pelo sacerdote, as pessoas compravam do vendilhão. Agora, o vendilhão não aceitava o dinheiro que o cara trazia da terra dele. Ele tinha que trocar esse dinheiro no câmbio. O dinheiro que valia dentro do cercado do templo, que era uma praça, não valia do lado de fora. Então ele trocava, ele já perdia uma grana naquele câmbio ali, para trocar moeda. Daí trocou a moeda, ele ia ter que comprar o animal lá dentro. Ia perder mais.
Se sobrasse algum dinheiro na hora dele ir embora, ele ia perder de novo na hora de voltar para a moeda dele, porque ele não ia conseguir vender pelo mesmo preço que ele comprou. Então, era todo um mecanismo de um proto-capitalismo utilizando a fé das pessoas para lucrar em cima, né? E aí Jesus faz o azorrague, né, aquele chicote, e sai descendo porrada, virando as mesas lá, revoltado, né? Revoltado com aquilo. Realmente, acho que a única parte que Jesus realmente ficou bravo, que a gente tem relatos, né? Realmente nessa situação. Bom, eu queria conversar um pouco também sobre os seus projetos. A gente falou. Você tem o Crentaços, né? Que é o seu podcast, e que você produz e tudo mais. E você também é escritor também, pelo que eu vi. Conta um pouquinho pra gente o que você já escreveu, como é que funciona esse seu outro projeto. Ah, legal. Eu criamos um universo, né, de distopia baseado na Bíblia. A gente fez um estudo e a nossa brincadeira era imaginar um mundo, uma espécie de deserto pós-apocalíptico, assim, que é o resultado de um extermínio. Então a gente baseia o universo que nós criamos, que se chama canônica, ele é baseado na ideia de que ao invés de um dilúvio de água, ali de Noé, a nossa história inicia com uma catástrofe atômica que extermina toda a vida, e aí você tem uma pessoa, que é o Noé, que sobreviveu com amostras de DNA num bunker. E aí você tem animais que ficaram do lado de fora, que tiveram algumas mutações, e aí você reescreve todas as histórias bíblicas com as mesmas lições de moral, as mesmas ideias, só que dentro desse cenário, para ser atrativo, para gerar um exercício de liberdade criativa mesmo, né? E aí a primeira história que a gente escreveu sobre isso é a história de Jonas. Jonas, que é aquele profeta que é enviado para avisar que uma cidade vai ser exterminada, e na nossa história ele se chama Yonah, que é o nome de Jonas mesmo em hebraico, e a gente chama ele de Yonah, o último Malak. Malak é a palavra para anjo ou mensageiro, né? Em hebraico, que em grego vira ângeles, né? E em hebraico é Malak. Então, Malak era um termo utilizado tanto para profetas quanto para entidades angelicais também, né? Então, por isso que ele é Yonah, o último Malak. E ele na nossa história, ele é um astrônomo que percebe um asteroide vindo sobre a cidade de Ninauá, que é Nínive, e aí ele tenta fugir, mas aí ele basicamente a estrutura é a mesma da história de Jonas, mas traduzida num cenário meio Mad Max, meio livro de Elias, assim. Interessante, olha, bacana esse projeto. Eu tinha dado uma olhada, mas realmente eu queria te perguntar assim, como é que surgiu essa ideia. E eu também vi que você faz parte de uma banda também, queria que você comentasse um pouquinho pra gente. Legal. Eu tenho dois projetos de banda, uma banda de folk, que se chama Justus et Peccator. Justus et Peccator é um termo teológico, né? Que diz que nós somos, ao mesmo tempo, simul justus et peccator, ao mesmo tempo justo e pecador, né? É um termo é uma expressão, se me engano, de Lutero, explicando a natureza humana, né? Que nós somos ao mesmo tempo justos, porque fomos justificados, o preço foi pago, e ao mesmo tempo somos somos pecadores, porque essa é a nossa velha natureza, que de vez em quando tem aquela velha história, né, que eu achei que meu velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado sabe nadar, né? Então, o pecador sempre aparece, né? E esse é o nosso projeto de folk, tem algumas músicas no YouTube, tem algumas músicas no Spotify, é um projeto autoral, basicamente, de música folk com temática cristã. E, ao mesmo tempo, eu tenho um outro projeto que ainda não foi lançado nenhuma música, também autoral, que é um projeto de rock psicodélico dos anos 70, misturado com música brasileira, em especial música nordestina. Então, ritmos como
maracatu, ritmos como baião, misturado com rock psicodélico, assim, setentista. Hard rock, nessa onda, assim. E é um projeto que a gente tem algumas composições, estamos trabalhando na produção disso. Esse se chama Velhalma, com apóstrofo, assim, Velhalma. Legal, bacana. Realmente é bastante coisa. Depois eu quero saber esse segredo aí que você falou no começo do episódio. Vou deixar para o final esse segredo, você contar esse segredo pra gente. Aqui, você comentou sobre várias questões aqui que muito interessante. E uma das questões que você comentou, eu queria saber um ponto de vista seu agora sobre o que está acontecendo no mundo. A gente tem uma questão que vem lá, eu acredito, se não me falha a memória, acho que é Gênesis, né, que fala sobre o filho da promessa, acho que é o próprio livro de Gênesis, que fala sobre o livro da promessa e tudo mais, e a gente tem uma guerra acontecendo, que também tem o seu fator religioso. Sim. E eu queria saber a tua opinião sobre, a gente fala muito sobre o final dos tempos, quando vai chegar o final dos tempos, eu sempre que eu trago alguém, um pastor, alguém ligado ao mundo religioso, eu faço essa pergunta, e qual que é a tua opinião sobre isso? Você acredita que a gente já está no final da humanidade? Você acha que ainda vai demorar um tempo? Que talvez nossos filhos, talvez nossos netos vão ver? O que você pensa sobre isso? O Jonathan sabe que uma das minhas bandas favoritas é o Resgate. O Resgate tem uma música que chama Pra Todos os Efeitos, em que ele canta assim: olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se para os meus dias ou para os meus filhos. Para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz, estou esperando a sua volta. A gente não sabe, né? Quando tudo vai acabar. Jesus diz que nem ele sabia, né? Ele responde, quando eles perguntam quando virá, ele fala, nem eu sei. Somente o Pai, nem os anjos sabem. Então, seria um pouco pretensioso, né? Arriscar um palpite nesse sentido. Para todos os efeitos, eu vivo como se fosse amanhã. Como se fosse acontecer amanhã. Como se fosse o último dia, né? E aí a gente começa a valorizar as coisas que a gente... o que a gente tem, o que a gente vive, o que a gente experiencia, as nossas relações e tudo mais. Eu entendo que mesmo quando a gente olha para os evangelhos, para as cartas paulinas, a gente vai enxergar isso também. Isso que um teólogo cristão, chamado Ricardo Gondim, ele vai chamar de horizonte utópico, que é a noção constante de que a gente está à beira do colapso. Então, se a gente está à beira do colapso, como é que eu vivo esse tempo que me resta? O livro do Apocalipse, ele é escrito, e para muita gente ele causa um certo medo, né? O livro das Revelações, porque a gente perdeu de perspectiva esse aspecto. Interessante é que o livro do Apocalipse ele é escrito para que a gente tenha esperança, e isso está escrito lá. Essas coisas foram escritas para que vocês tenham esperança. Mas por que a gente fica em pânico? Porque a gente não entendeu o propósito, né? O propósito é para que quando a gente olhar, cara, tá tudo de ponta cabeça. A gente olha para aquilo, olha para o Apocalipse e fala, cara, já estava dizendo que ia ser assim, então tá tudo bem. Tá tudo seguindo o script. Não tem nada de desesperador nisso aqui. Vamos seguindo. Aí, aproveitando esse gatilho que você comentou das cruzadas e tudo mais, você acredita que também aquela caça absurda, opinião minha, tá, gente? Aquela caça absurda que teve as mulheres por conta de dizerem que era bruxaria e tudo mais em Salem? Então, tempos de Jesus havia um inimigo desse, dos judeus. Eram os samaritanos. Era um povo que vivia ao norte de Jerusalém. E o reino do sul, que era onde pertencia Jerusalém, haviam 2 das 12 tribos de Israel, principalmente Judá e agora? E Benjamim, acho que é isso. E ao norte, todas as outras 10, com exceção dos levitas, né, os descendentes de Levi que viviam nos 2. Mas os samaritanos eram um povo odiado, porque, segundo, na cabeça dos judeus, eles haviam se misturado com outros povos. Então é chamado de judeu porque eles são de Judá, é de uma das 12 tribos de Israel, que era, por sinal, a tribo de Davi, né?
E aí o povo do norte sofria esse mesmo tipo de preconceito. Para você ter uma ideia, se uma mulher samaritana bebesse água de um poço, um judeu não beberia a água daquele poço. E é interessante que Jesus aborda uma mulher samaritana na beira do poço e pede para ela pegar água para ele. Aí ela responde: como é que você, sendo judeu, vem pedir água para mim, que sou samaritana? Porque a água era considerada impura a partir do momento que a mulher samaritana tocasse aquela água. Os mestres rabinos diziam que a mulher samaritana estava constantemente impura. O que era uma mulher impura naquele contexto? Era a mulher no ciclo menstrual, porque você não tinha absorvente, enfim. Era uma situação mais precária do ponto de vista da higiene. Então havia uma restrição de se aproximar de uma mulher que estivesse no seu ciclo. E eles consideravam que uma mulher samaritana é como se ela estivesse toda a sua vida impura, né? E aí existem outros. Jesus conta a parábola de um homem que estava na beira do caminho e ele transforma o samaritano no herói da sua parábola. Esses usos de Jesus era para quebrar exatamente. É como se ele falasse: olha, o cara estava na beira do caminho, passou o pastor, passou o padre, ninguém deu bola pro cara. Passou uma bruxa. Ela acolheu, levando uma estalagem. Falou: se tiver mais, tá aqui para cobrir todos os custos de cuidar dele. Se precisar de mais, eu vou voltar de viagem e pago. Deixa anotado que eu pago quando voltar, né? Então, essa quebra dos estereótipos, né? E parece que a gente está marcando passo naquilo mesmo que Jesus já criticou lá atrás. A gente ainda fica insistindo nesses estereótipos e na desumanização do outro, né? Seja pelo que for. Por muito tempo a igreja oprimiu, e ainda oprime em muitos contextos, a comunidade LGBT, por exemplo. Existe uma perseguição, né, muito forte à comunidade LGBT. Assim como as pessoas de religião de matriz africana, assim como todo mundo que de alguma forma é um pouco diferente, né, daquilo que a igreja tem como um padrão de comportamento. E, a meu ver, Jesus não endossaria esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude segregacionista, né? As pessoas perguntam às vezes se a igreja presente é uma igreja inclusiva, e eu costumo responder que eu não consigo pensar numa igreja que não seja inclusiva. A igreja tem que ser inclusiva. Senão a gente ia pensar numa igreja exclusiva, que tira a gente, que aceita uns, não aceita outros. Não faz muito sentido, ao meu ver. Jesus, ele andava com as pessoas também que eram discriminadas na sociedade, e também com as que não eram, né? Dá a impressão que ele tem uma predileção pelos excluídos, mas ele também andava com gente ilustre. Ele vai comer na casa de fariseu. Fariseus eram os caras santos, perfeitos, com o comportamento mais admirado, religiosamente falando. E Jesus ia comer com eles do mesmo jeito que eles vai pedir água para a mulher samaritana. Ou que eles chamam um cobrador de impostos, que era um traidor de Israel, para ser seu discípulo, Mateus. E por aí vai. Então ele não trata as pessoas de forma excludente, mas sempre inclusiva, né? Bom, antes de encerrar o nosso episódio, agora entrando aqui um pouco, eu quero saber aquela perguntinha lá. Como é que você faz como é que você faz, como que você faz para dar conta de todos esses projetos? Fazendo tudo mal feito, né? Pô, era essa a resposta, cara? A verdade Quem falou, não, que Deus me coloca, que Deus me ilumina. Não, é que eu sou diferente, né? Eu sou diferente. Não sou nada diferente, não. Na verdade, assim, eu sou um cara apaixonado por projetos, né? Então eu acabo me apaixonando por muitas coisas, né? Por exemplo, escrever livro. Nossa, a gente escreveu, eu e meu primo, né? Samuel Kossoba é meu primo da minha mãe, na verdade, mas ele é mais novo que eu, então é meu primo. E ele é meu parceiro de escrita, né? Na verdade, ele teve a ideia desse universo. E a gente conversando sobre ficção científica, ele também é muito fã de sci-fi, assim, a gente troca muita figurinha nesse sentido. E aí nós começamos a conceber esse universo e pensar algumas histórias bíblicas, né? Então a primeira história que a gente escreveu foi a de Jonas. Depois a gente escreveu uma espécie de um spin-off, né? Contando a história do
povo como é que eu posso explicar? Tem um povo que aparece na história que você vai relacionar ele com um povo que aparece na história de Jonas também, mas não vou dar spoiler. E aí eu conto um spin-off desse povo com base em pesquisas arqueológicas de como esse povo está retratado lá no episódio da Bíblia, de Jonas na Bíblia mesmo. Então a gente fez um levantamento, né, histórico, arqueológico, digamos assim, de achados desse povo, que é o povo de Tarsis, e aí a gente traduziu isso para aquele universo, né? E a gente está já há um bom tempo, está pausado isso, a gente está escrevendo a história de Sansão dentro desse universo também, desse legal. universo de canônica. Que bacana, então você é apaixonado por projetos, eu também sou, Cara, mas eu confesso que, assim, o que me impede, claro, é uma palavra-chave, tempo, a gente difícil. trabalha, É difícil. né, a gente sabe como que é as coisas e tudo, então, mas o meu grande projeto é esse que você tá vendo, os gimitos, as animações, Legal. a gente traz a parte das animações também, que logo vou mostrar para ti também, os jingles e tudo mais. Bom, antes de encerrar o episódio, queria que você tocasse uma música pra gente. É difícil? Não, dá. Dá sim? A Rússia começou a invasão ali Caramba, sumiu o nome do Ucrânia. país. Da Ucrânia, exatamente. E existe uma foto de guerra chamado The Valley of Shadow of Death, que foi tirada por um fotógrafo inglês após a invasão da Crimeia. E essa foto é uma foto bem conhecida, e o Vale da Sombra da Morte lembra o Salmo 23, e aí a gente fez a relação entre as coisas, e a gente convidou, não sei se vocês conhecem, o pastor Antônio Carlos Costa, que é o presidente da ONG Rio de Paz, no Rio de Janeiro, e ele faz uma leitura do Salmo 23 nessa música, e depois a gente entra cantando ela. Porque o Senhor é o meu pastor, o que me falta não me faz falta. A relva verde e um riacho manso são o desejo pro meu coração. Quer seja no caminho da justiça ou na morte, eu jamais me renderei ao medo, pois eu sei quem comanda a minha sorte. Porque o Senhor é o meu pastor, o que me falta não me faz falta. O calor do fogo e um aroma doce são o refresco pro meu coração. Diante daqueles um banquete haverá, e o meu copo que hoje está meio cheio nunca mais vai de secar. Por onde eu ando me perseguem a bondade e o amor, e até o fim dos dias eu habitarei na casa do Senhor, porque Ele é o meu pastor. O que me falta não me faz falta, porque o Senhor é o meu pastor. O que me falta não me faz falta, porque o Senhor é o meu pastor. O que me falta, porque o Senhor
é o meu pastor. O que me falta, o que me falta. Quero agradecer a presença aqui também da Thalita e do André, que me ajudaram nesse bate-papo. Fazer um convite para no próximo episódio, então no domingo às 8h30, o primeiro episódio que a gente vai fazer sobre a Copa do Mundo 2026, né, falando sobre o jogo do Brasil e Marrocos, né, todo mundo, Giancarlo também gosta de futebol, já? Não? Eu sou um palmeirense feliz com o desempenho do meu time, mas que acompanha muito pouco. O Palmeiras também. O Palmeiras agora, os últimos anos aí, timaço, né? Mas a gente vai começar sempre, agora que tiver jogos, sempre fazer o pós-jogo, como foi na Copa passada, em 2022. A gente sempre senta para bater um papo, né, sobre o pós-jogo do Brasil. E, gente, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Espero que Deus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez, muito, muito obrigado. Eu fico muito honrado pelo convite. Quero agradecer ao Jonathan também pela indicação. Também foi um convidado muito bacana. Então, uns bate-papos muito legais que eu tive hoje contigo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.